Vamos falar um pouco sobre crimes contra a administração da justiça. Já saímos dos crimes funcionais, certo? Agora vamos para os crimes contra a administração da justiça. Vamos começar com denunciação caluniosa. Não pode confundir denunciação caluniosa com um crime de calúnia, certo? Vou ler o artigo aqui 339 para vocês. Dá causa à instauração de inquérito, de procedimento investigatório criminal, processo judicial ou administrativo disciplinar, inquérito civil ou ação de probidade administrativa contra alguém, certo? Imputando-lhe crime, infração ética, ato ímprobo que sabe inocente. Então, assim como na calúnia, você sabe que a pessoa é inocente. Só que enquanto na calúnia você imputa um fato, criminoso, a pessoa sabendo que ela é inocente, aqui, além de você imputar esse fato criminoso, você dá origem a um processo, certo? Para investigar essa pessoa. Mas lembre que o sujeito tem que saber que a outra é inocente. Esse crime vai ter a pena aumentada, certo? A sexta parte, o sexto, se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. Anonimato é um nome falso, né? Nome suposto é a mesma coisa. Anonimato, na verdade, anonimato é quando não usa nenhum nome, né? E nome suposto é um nome falso. E haverá diminuição da pena, certo? De metade se a imputação for de uma contravenção penal, não de um crime. Agora vamos falar sobre a comunicação falsa de crime ou contravenção, artigo 340 do Código Penal. Provocar a ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou contravenção que sabe não ter se verificado. Ou seja, você vai ligar para a polícia, um exemplo, e dizer que está acontecendo um assalto em uma loja em que não está. Você sabe que aquela informação é falsa. Também temos o crime de autoacusação falsa, que é artigo 341. Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. Você não pode ir se acusar de um crime que não existiu ou ainda dizer que você foi o culpado de um crime praticado por outra pessoa. Você vai responder, por este crime. Embora seja de menor potencial ofensivo, ainda assim é um crime. Temos também o crime de falso testemunho ou falsa perícia, certo? Que é fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete em processo judicial ou administrativo, certo? Inquérito policial ou juízo arbitral. As penas vão ser aumentadas, de 1/6 a 1/3, se for praticado o crime mediante suborno ou com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou processo civil em que for parte entidade da administração pública, direta ou indireta. E tem uma causa de extinção da punibilidade aqui, O fato deixa de ser punível se o agente se retratar, antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito. Esse é um crime de mão própria, isso só pode ser praticado pela própria pessoa, não pode ser por intermédio de outrem. Temos também a corrupção ativa de testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, artigo 343 do Código Penal. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação. Aumenta a pena de 1/6 a 1/3 se é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou processo civil em que for parte entidade da administração direta ou indireta. Agora vamos falar sobre o crime de coação no processo, que é usar violência ou grave ameaça com o fim de favorecer um interesse, certo, próprio ou alheio, contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a funcionar, na verdade, ou a intervir em processo judicial, policial, administrativo ou em juízo arbitral. Então, vamos lembrar que é usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer um interesse próprio ou de outra pessoa contra essas autoridades que eu falei aqui, ou contra a parte, ou contra outra pessoa que é chamada a intervir no processo. Por isso que é chamado de coação no curso do processo. Agora vamos falar um pouco sobre o exercício arbitrário das próprias razões, que é o artigo 345 do CPC, certo? Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer um interesse ou uma pretensão, que, embora seja legítima, não é autorizado pela lei, salvo, quando a lei o permitir. Você vai responder, pela pena deste crime, além da violência que você usou. Vai ser um concurso material. Você vai responder pelo crime junto com a violência. Se não há emprego de violência neste crime, das exercício arbitrário das razões, somente se procede mediante queixa a ação penal. Vai ser uma ação penal privada. Agora, se eu não for com violência, aí vai ser uma ação penal pública incondicionada, sem violência, ação penal pública privada mediante queixa, certo?
Temos o crime agora também de fraude processual, né? Que é inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo o estado de lugar, coisa ou pessoa com o fim de induzir a erro o juiz, o perito, certo? O juiz ou o perito. Se essa inovação artificiosa for feita em processo penal, ainda que não iniciado, as penas vão ser aplicadas em dobro. E favorecimento pessoal, você sabe o que é? O crime previsto no artigo 348 do CP é auxiliar, subtrair-se à ação da autoridade pública o autor de crime, não fala contravenção, né? A que é combinada a pena de reclusão. Se for combinada a pena de detenção, né, ou seja, não reclusão, vai haver um privilégio, você vai responder por uma pena menor, certo? E o favorecimento pessoal, você esconde o autor do crime, certo? E não de uma contravenção. Se for de reclusão, a pena é maior. Se não for de reclusão, a pena é menor. Importante mencionar aqui, né, uma escusa absolutória. Se quem presta o auxílio, né, quem esconde o autor do crime, é seu ascendente, descendente, cônjuge ou irmão, ficará isento de pena, que é o famoso CAD. Lembrando que não haverá favorecimento pessoal em caso de contravenção ou de ato infracional. Favorecimento real, enquanto o pessoal é de pessoa, o real é de objeto, certo? Prestar a criminoso, né, fora dos casos previstos, como coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Ou seja, uma pessoa roubou um carro e chegou até mim e pediu para que eu escondesse. Eu não participei do roubo em momento nenhum, mas para ajudá-lo, né, eu escondi o carro na minha casa. Então, eu pratiquei um crime de favorecimento real. E aqui não há escusa absolutória, certo? Agora vamos falar sobre favorecimento real e próprio, que é ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de um aparelho telefônico de comunicação móvel, né, de rádio ou similar sem autorização legal em estabelecimento prisional. Lembra que nos crimes funcionais que eu falei anteriormente, o diretor ou agente público, né, responsáveis por vedar esse acesso? Aqui é o crime praticado pelo particular, o crime contra a administração da justiça. Você tentar entrar, né, no presídio com esses instrumentos de comunicação. Lembrando que o aparelho telefônico não abrange o chip em si, né, só o chip. No entanto, se o detento for flagrado portando esse chip, vai responder por falta grave. Importante mencionar que se o flagrante se der antes, né, do efetivo ingresso no interior do estabelecimento prisional, não há configuração do crime. Só vai se consumar o crime quando já estiver lá dentro do presídio, certo, pessoal? Aí, nesse caso, haveria uma tentativa e não uma consumação. Pronto, agora vamos falar sobre o crime de exploração de prestígio, certo? Que é solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade e a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário da Justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. É diferente do tráfico de influência, que é especificamente em funcionário público. Aqui é a especificação de quais são as pessoas. E as penas vão ser aumentadas de 1/3 se o agente alega ou insinua que a vantagem também é direcionada às pessoas aqui elencadas. Esse rol aqui ele é taxativo, então ele não pode ser ampliado. Temos também o crime de fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança, que é promover ou facilitar, né, a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida à medida de segurança detentiva. Certo? Se o crime ele for praticado à mão armada ou por mais de uma pessoa, ou ainda mediante arrombamento, a pena é elevada, né, de uma forma qualificada. E se tiver emprego de violência contra a pessoa, também vai ser aplicada a pena correspondente à violência e concurso material. E haverá também a qualificação, né, se for praticado o crime por pessoa sob cuja custódia ou guarda está o preso ou internado. Nesse caso, é a pessoa que facilita, né, que ajuda o preso ou detento a fugir. Já quando o preso ou detento foge por si só, ele vai responder pelo crime 352, que é evasão mediante violência contra a pessoa. Que é evadir-se ou tentar evadir-se, fugir, né, o preso ou indivíduo submetido à medida de segurança, utilizando de violência contra a pessoa. Violência contra a pessoa. Tem que usar violência contra a pessoa para se configurar esse crime. Então, se ele fugir e não utilizar de violência nem grave ameaça, ele vai responder apenas pela falta grave. Também tem o crime de motim de presos, né, que é amotinarem-se presos, perturbando a ordem ou a disciplina da prisão, ou seja, eles fazendo uma confusão ali.
Tem também o crime de patrocínio infiel, né, que é trair na qualidade de advogado ou procurador o dever profissional, prejudicando o interesse cujo patrocínio em juízo lhe é confiado, ou ainda incorre nessa mesma pena quem defende na mesma causa interesse contraposto, ou seja, as partes contrárias. Por fim, para finalizar esse bloco, temos o crime de desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão do direito. Artigo 359 do CP, certo? Exercer função, atividade, direito, autoridade ou ônus, né, de que foi suspenso ou privado por decisão judicial. Não confunda com aquele outro crime que eu mencionei nos crimes funcionais, né, que é quando você exerce depois que é proibido, que você tem ciência, né, da decisão administrativa. Aqui é no caso de decisão judicial. E acabei os crimes contra a administração da justiça. Sugiro que vocês leiam, né, o Código Penal para fixar melhor. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!